Você foi vendido. Sua paz, sua lealdade e sua confiança foram jogadas no mercado negro da inveja, trocadas por moedas de 10 centavos. Eles fizeram um sacrifício de você, achando que a sua queda era o bilhete de loteria deles. Mas eu, como seu narrador, estou aqui para entregar a sentença do universo. A traição deles não comprou sucesso, comprou uma dívida. Olhe para a vida deles agora. O dinheiro que roubaram não cola, a paz fugiu, e a cama deles virou um tribunal noturno, onde a consciência é o juiz. O que você precisa entender agora, escolhido, é a ironia brutal dessa história. Eles tentaram te usar como escada, mas ao te trair, cavaram a própria sepultura. Eles pensaram que se livrar de você lhes traria riqueza, mas a verdade é que o universo não abençoa negócios sujos. Hoje vamos mergulhar fundo e expor porque o dinheiro que eles ganharam com a sua dor já está amaldiçoado e porque a sua sobrevivência é a prova viva da falência espiritual deles. É hora de fechar esse ciclo e receber a ativação que separa o seu destino abençoado da maldição que eles atraíram para si mesmos. Se você sente a verdade dessa vingança divina na sua alma e sabe que a traição deles foi o maior erro deles, curta este vídeo imediatamente. Inscreva-se no canal para garantir que você nunca mais perca uma verdade como esta. E para selar essa ativação de justiça e declarar ao universo que você aceita a sua promoção e a queda de quem te traiu, comente agora mesmo o número 77. Deixe o 77 registrado nos comentários. Digite 77 para que essa ativação energética seja completa e para que a paz que fugiu da vida deles se instale definitivamente na sua. Eles venderam você pelo lance mais baixo possível. E a ironia é que nem mesmo o preço ínfimo que pagaram lhes trouxe a vitória. Você foi a moeda de troca em um mercado de traição. E eles bateram o martelo, pensando que a sua queda seria o ingresso deles para a liberdade e a prosperidade. Eles cochicharam, armaram e tentaram diminuir o seu valor, acreditando que ao apagar a sua luz, a deles brilharia mais forte. Mas olhe para eles agora. Estão presos na mesma lama de onde tentaram sair, ainda olhando para o teto, com a carteira talvez um pouco mais cheia, mas a alma completamente vazia. Você não era mercadoria para ser vendida. Você era um pacto, uma força que não pode ser leiloada. O universo não honra negócios sujos, e cada centavo que eles pensaram ter ganho com a sua traição se tornou ferrugem. O que eles não entenderam é que a inveja é uma pobreza que torna as pessoas burras. A tentativa deles de fazer de você um sacrifício foi, na verdade, um tiro no próprio pé, uma confissão de que não possuíam nada de valor intrínseco. Pessoas que conhecem o próprio valor não precisam derrubar ninguém para subir. A sua sobrevivência e o seu crescimento são o espelho que reflete o fracasso deles. Enquanto eles tentaram transformar a sua vida em dívida, você se tornou o cofre, o único detentor da chave do seu verdadeiro sucesso. Eles queriam riquezas rápidas, mas trocaram a integridade pela velocidade, e atalhos na vida sempre terminam em becos sem saída. Você está aqui, respirando, prosperando, e isso é a prova viva de que a traição é uma moeda que só compra a ruína de quem a usa. Eles pensaram que ao se livrar de você encontrariam a paz. Mas o que encontraram foi a maldição de carregar o peso da culpa, que rouba o sono e esvazia a alegria de qualquer ganho material. Eles tocaram em algo sagrado que não lhes pertencia, e por isso tudo que conquistaram é contaminado e temporário. O universo tem uma forma sutil, mas implacável, de equilibrar as contas, e essa lei não pode ser evitada. Olhe para a sua própria história. Você é a evidência de que a riqueza deles nunca foi real, mas a sua sim. E o que eles realmente perderam? O único tesouro que garantiria a eles a verdadeira abundância está fora de alcance, porque, de fato, a ascensão deles dependia da sua presença, não da sua queda. Pense bem.
Se a traição deles trouxe tanta miséria, qual será o poder que o universo está reservando para a sua próxima revelação? Eles não te atacaram porque você era pequeno. Eles te atacaram porque o seu brilho expôs a pequenez deles. O ato de te vender por migalhas ou tentar te sabotar por ganância não foi uma jogada de poder. Foi uma confissão patética de que eles não tinham capacidade de gerar a própria riqueza. Pense bem. Pessoas fortes constroem. Pessoas pequenas destroem. Eles tentaram derrubar a sua árvore para roubar o fruto, mas tudo o que fizeram foi deixar suas pegadas de desespero e inveja ao redor da sua fundação. O preço que eles colocaram em você apenas revelou o quão barato eles se venderam e quão desesperadamente precisavam do que você já era. Você não é uma mercadoria, mas eles tentaram te tratar como tal. Eles apostaram tudo na ideia de que seu sacrifício seria o jackpot, mas a verdade é que você carrega um valor que é impenetrável à ganância deles. Eles pensaram que, ao te apagar, a luz deles acenderia. Em vez disso, a sua ausência provou que eles eram apenas sombras, sem substância, para preencher o vazio que você deixou. Eles podem ter exibido algumas moedas sujas por um tempo, mas o universo não honra a cor dos podres. Essa riqueza falsa desvanece, enquanto o seu valor, que é enraizado em propósito e integridade, só cresce e permanece intocável. Agora que você entende a ruína deles, precisamos focar no seu destino. O erro fatal deles foi pensar que a história terminava com a traição. Eles não sabiam que você estava sendo protegido e preparado para um nível de abundância que eles nunca sequer imaginariam. Se o preço que eles pagaram pela sua queda foi o vazio total e a miséria da alma, qual é a dimensão do retorno que o universo está reservando para a sua permanência e a sua ascensão inabalável? É hora de entender o processo de compensação divina que transforma o veneno deles na sua maior glória. A sua consciência acabou de ser realinhada. Você absorveu uma frequência de riqueza intocável que os traidores jamais puderam roubar ou sacrificar. Este momento não é sobre dinheiro, é sobre honrar a vibração que ativou sua alma. O universo te deu uma bênção inegociável. Agora, retribua energeticamente o que essa verdade despertou. O traidor tentou lucrar com a sua queda, mas você provou ser a riqueza que não se vende. Seja um gesto de 100 ou o valor que o seu coração vibrar, o importante é a prova de que você valoriza esta ativação. Sua gratidão sela o realinhamento do seu propósito. Você não está aqui por acaso. Você é a evidência viva de que a energia da traição sempre paga um preço e a consciência sempre prospera. Receba. Aquelas pessoas pensaram que estavam fazendo um negócio de mestre quando te jogaram de lado. Eles achavam que cortar você era a fórmula mágica para o próprio sucesso. Deixa eu te contar a verdade que está queimando a alma deles. O dinheiro que ganharam com sua traição não vale absolutamente nada. Você vê o brilho, a ostentação, mas por dentro o lucro já apodreceu. Você pode ter certeza de que o que parecia ouro rápido para eles virou chumbo pesado no bolso. O universo não honra a cor dos sujos. Ele apenas entrega o troco na mesma moeda, vazio e insatisfação eterna. Você é o ouro e eles trocaram sua lealdade por migalhas que evaporaram antes mesmo de serem contadas. O que eles não entendem é que você nunca foi a vítima sacrificial, você foi o catalisador. Enquanto eles estavam ocupados cavando buracos para você cair, você estava criando asas nas costas. Eles te venderam esperando subir, mas olhe para eles agora. Continuam presos no mesmo lamaçal de inveja e escassez. Você percebe a ironia brutal? Eles ganharam um carro novo, mas não conseguem fugir da culpa. Eles têm uma casa, mas não sentem paz. O veneno que eles pensaram ter te dado está, na verdade, circulando nas veias deles, garantindo que nada de bom crie raiz ou dure mais de uma estação. Você é a prova viva de que a riqueza verdadeira não é aquilo que se pode roubar,
mas sim aquilo que floresce apesar da traição. O valor que você carrega é um pacto inquebrável, e eles tentaram leiloar algo que nunca pertenceu a eles. É por isso que o seu brilho só aumenta enquanto o falso sucesso deles desmorona. Mas existe uma regra ainda mais fria e exata regendo esse colapso. Há uma lei invisível que garante que a queda deles seja proporcional ao nível da sua ascensão. Como exatamente essa lei do destino virou as costas para o traidor e o transformou em uma sombra da própria ganância? Pare por um segundo. Olhe para a tela e me responda. Você está apenas assistindo a essa verdade, ou está disposto a agir sobre ela? Nós falamos sobre como o sacrifício deles falhou, como o dinheiro deles virou cinzas. Agora, o que você vai fazer para manifestar a sua verdadeira e inabalável abundância? O comprometimento não é um esporte de espectadores, é uma ação. É hora de sair da defensiva e reivindicar o alinhamento que eles tentaram roubar. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que sua riqueza é intocável, você não pode apenas absorver, você tem que ativar. Comente 77 aqui embaixo. Por que 77? Nos sistemas de energia, 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o código que confirma que suas manifestações estão se cristalizando agora mesmo. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento e provando que você é o ponto de ressonância para o que está pronto para receber. E para garantir que esta mensagem de vitória e verdade alcance mais escolhidos, pague este conhecimento de volta, curta este vídeo para dar um golpe contra a traição e inscreva-se no canal se você ainda não faz parte desta força. Não seja um espectador passivo da sua própria ascensão. Seja um aliado ativo na missão de espalhar esta verdade. Sua ação é a prova de que a traição nunca vence. Agora, vamos voltar à verdade, porque o próximo ponto vai expor a maldição que os atingiu. Eles tentaram te colocar na prateleira, como se você fosse um item com preço fixo, fácil de liquidar. Na cabeça deles, sacrificar você era um atalho para o sucesso, a chance de pegar sua luz e embolsar o lucro. Mas o universo não permite que a traição seja moeda de troca. Você não é mercadoria barata e a sua essência nunca esteve à venda. Eles acharam que o seu prejuízo seria o ganho deles, mas a verdade é que, no momento em que te traíram, eles não fizeram um investimento. Fizeram uma dívida que nunca para de crescer. Você é feito de propósito, e o propósito não tem código de barras. Por isso, olhe para eles agora. Continuam vazios, presos na miséria espiritual que a ambição cega cria. Você é a prova de que a lealdade vale mais que ouro. Você é o cofre que eles tentaram arrombar, mas descobriram que as chaves eram feitas de caráter, algo que eles nunca possuíram. O valor que você carrega não é material. É aquela riqueza que ninguém rouba, aquela que reside na sua resiliência e na sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando tentam te paralisar. Eles podem ter levado recursos temporários, mas não tocaram na sua fonte, porque você é um pacto, não um produto. Sua vida é uma missão que não pode ser leiloada. Essa soberania é o que mais dói neles, ver você prosperar no exato lugar onde eles juraram que você iria desmoronar. Eles pagaram caro, mas não foi o preço que imaginavam. Eles trocaram a sua paz pela paranoia deles. Eles trocaram a sua lealdade pela própria solidão. O custo real dessa traição não foi contado em notas ou cifras, mas em algo muito mais pesado, o fardo que agora se acumula na alma deles. Se a sua essência era inegociável, o que exatamente eles compraram no momento em que fecharam o negócio da traição? E se o universo sempre exige que a balança seja ajustada, qual é o destino exato de quem negociou a própria dignidade por migalhas que já se transformaram em pó? Você viu a jogada deles.
Trocaram sua lealdade e o seu futuro por um punhado de moedas, pensando que estavam comprando a chave mestra para a liberdade. Mas entenda esta verdade simples e brutal. Quando você constrói seu caminho sobre a ruína de outra pessoa, o universo lhe devolve o troco na mesma hora. Eles acharam que estavam fazendo um negócio inteligente, mas o que realmente compraram foi o atestado de falência da própria alma. Sua traição não foi um investimento, foi o pagamento de uma dívida que nunca para de cobrar juros. Eles te venderam, mas o seu valor era inegociável. E o pior para eles é que você está aqui, intacto, enquanto o prêmio deles se desvanece como areia entre os dedos. Você nunca foi a mercadoria, você sempre foi o cofre. Olhe para a sua própria jornada e veja a prova viva de que a energia da traição é um veneno que só mata quem o bebe. Enquanto eles estavam ocupados cavando seu buraco, você estava ganhando altitude e firmando raízes mais profundas. Você não precisou de atalhos sujos para prosperar, porque sua bênção veio de uma fonte pura, e por isso ela é inabalável. O que eles não conseguiram entender é que a sua soberania é absoluta. Você carrega um tipo de riqueza que não pode ser roubada, vendida ou falsificada. Eles queriam que você estivesse de joelhos, mas tudo o que fizeram foi obrigar o universo a te promover de formas que eles jamais conseguirão comprar. Eles podem ter dinheiro no bolso e luxos na garagem, mas você tem paz na alma. E essa diferença é o que os assombra toda noite. Eles se acorrentaram ao medo e à culpa, e essa é a corrente mais pesada que um ser humano pode carregar. Agora, você entende perfeitamente que a traição deles foi, na verdade, um serviço doloroso que o libertou da presença de gente pequena. Você não perdeu nada. Você se desvencilhou de um peso morto que atrasava sua caminhada. Mas existe uma camada mais profunda nessa verdade, algo que toca na essência do destino e do karma. Se eles acharam que o preço da sua alma era caro demais para você carregar, qual é, então, o verdadeiro custo de carregar a consciência de que a sua queda foi a única coisa que eles conseguiram comprar? E mesmo assim, ela se mostrou inútil. Você é a prova viva de que a traição tem um preço que nem mesmo eles puderam pagar. Eles te arrastaram para o mercado sujo da inveja, tentando te vender por algumas moedas de atenção ou dinheiro rápido. Achavam que se te sacrificassem, comprariam um futuro dourado. Que erro patético! Sua sobrevivência não é sorte, é o pesadelo de que eles não conseguem se livrar. Você é a riqueza que eles tentaram descontar, mas que se recusou a ser liquidada. Eles investiram na sua queda, e o retorno que o universo lhes deu foi miséria de espírito, uma pobreza que atinge o bolso e, principalmente, a alma. Eles podem ter tirado umas fotos sorrindo, fingindo que ganharam algo, mas olhe de perto. O dinheiro deles não compra paz, e o status deles não traz respeito. Eles pensaram que, ao te cortar, construiriam o próprio trono, mas tudo o que fizeram foi afundar ainda mais na areia movediça da própria culpa. Enquanto eles se afogavam em dívidas invisíveis, você estava sendo promovido pelo próprio universo, em um nível que eles não podem comprar, falsificar ou roubar. Sua resiliência é o maior cheque que eles jamais conseguirão pagar, e cada dia que você brilha é um lembrete de que o plano deles foi um fracasso monumental. A verdade é que você não era uma mercadoria, você era um pacto. Eles tentaram apostar contra a sua história, mas a mesa estava marcada desde o início, não por eles, mas pela força maior que te protege. Eles confundiram o seu valor com algo que poderia ser negociado, mas seu propósito é a moeda que transcende qualquer ganância. Por isso, tudo que eles tocaram apodreceu. Eles não apenas falharam em te destruir, eles ativaram uma lei cósmica de retorno que os deixou com as mãos vazias. Mas se a traição é um investimento tão falho, o que exatamente eles perderam, que é ainda mais valioso do que o dinheiro que buscavam?
Eles olharam para a sua vida, para o seu esforço e para os resultados que você estava construindo, e tiveram a audácia de pensar que poderiam pular a fila. Eles queriam colheita sem semeadura, queriam pegar os frutos maduros do seu trabalho, da sua paciência e do seu talento, sem nunca terem tocado na terra. O plano deles era simples, te derrubar para que pudessem entrar no seu jardim e roubar a abundância. Mas o universo é um fazendeiro justo e ele não aceita trapaças. O que eles não entenderam é que a energia que você colocou no solo não é transferível. A riqueza que você carrega não é material que se rouba, ela é orgânica, cresceu com você. Enquanto eles sujavam as mãos com a traição, pensando em lucro fácil, o solo estava rejeitando a tentativa deles. Você plantou com alma, e é por isso que o roubo deles deu em nada. Veja a ironia cruel da situação. Eles sacrificaram sua integridade e sua paz para tentar alcançar o que você já tinha naturalmente, e ainda assim continuam de mãos vazias e coração seco. Isso acontece porque a sua luz é uma força que não se apaga, não se vende e não se negocia. Eles tentaram te transformar em moeda de troca, mas você é o banco inteiro. Você é a prova viva de que a riqueza de verdade não está no bolso, mas na essência. Você é inquebrável, e cada passo que você dá é um lembrete para eles de que a fundação deles é falsa e o castigo deles é auto-infligido. A paz que você reconquistou é o maior tesouro, algo que eles jamais poderão comprar, não importa o preço que paguem pela traição. Agora, o mais importante, se eles não conseguiram colher o que você plantou, mesmo com todo o esforço de sabotagem, é porque existe uma lei universal muito mais profunda que protege o seu campo. Essa lei não é sobre sorte ou acaso, é sobre código. Você está operando em uma frequência que anula a vibração da escassez e da inveja que eles carregam. Mas para entendermos a totalidade da sua vitória, precisamos decifrar exatamente qual é esse código divino que impede o roubo de sua colheita. Você é a prova viva de que certas transações são nulas desde o início. Quando eles tentaram fazer de você uma moeda de troca, eles assinaram o contrato mais sujo que existe. Eles te venderam esperando uma vida de luxo, mas o universo não aceita dinheiro manchado de traição. O acordo deles falhou porque você não é uma mercadoria barata. Você é um tesouro que não tem preço. Eles pensaram que ao te derrubar, construiriam seus impérios, mas a verdade é que eles só compraram a própria ruína. O que eles ganharam de forma rápida se esvaiu ainda mais depressa, porque a base de tudo que eles tocaram era a inveja, e a inveja é, fundamentalmente, a pobreza da alma. Olhe para eles agora. Podem até ostentar um pouco de papel colorido, mas o dinheiro deles não compra paz, e o status deles não paga o sono tranquilo. Estão vazios, vivendo com a paranoia de que serão traídos da mesma forma que traíram você. Essa é a justiça divina em ação. A traição é um bumerangue que volta sempre para a mão de quem lançou. Enquanto isso, você não apenas sobreviveu, como floresceu. Sua existência é uma riqueza que não pode ser roubada, falsificada ou negociada. Você é o cofre. E sua vida é a evidência irrefutável de que eles faliram no momento em que ousaram apostar contra a sua luz. Você carrega uma força que eles jamais poderão silenciar ou comprar. Eles acharam que ao te sacrificar, conseguiriam um atalho para a liberdade, mas compraram as próprias correntes. O que eles perderam não foi apenas a chance de ter sucesso, mas algo muito mais profundo. O direito de estar alinhados com a própria vida, condenando-se a uma busca eterna por algo que nunca encontrarão. A alma deles está em déficit perpétuo porque tentaram vender o que era sagrado. Mas se a traição gerou uma maldição que os consome, o que a sua soberania intacta realmente garante para o seu futuro? Agora que você está livre desse peso e pronto para reclamar tudo o que é seu, você é o epicentro dessa história. O próprio gatilho que disparou a maldição sobre aqueles que ousaram tocar sua vida.
Pense nisso. Eles te venderam como se você fosse uma mercadoria barata, imaginando que o seu prejuízo se tornaria o lucro deles. A traição deles foi um cálculo patético de gente pequena. Eles tentaram te liquidar para subir de nível, mas o que conseguiram foi apenas assinar o próprio atestado de falência. Você não era uma ponte para a ascensão deles. Você era o chão que eles pisotearam. E o universo, que não aceita sujeira, simplesmente removeu esse chão. Eles acharam que estavam comprando um bilhete dourado, mas na verdade compraram uma hipoteca eterna de vazio. Eles tentaram te vender, mas o que eles não sabiam é que você nunca esteve à venda. Você não é um produto com preço, você é um propósito que não pode ser leiloado. A maldição deles não veio de fora, foi ativada pelas próprias mãos deles no momento em que decidiram quebrar a lealdade por um punhado de moedas. É por isso que eles continuam sedentos, mesmo que mostrem luxo. A água que roubaram de você não mata a sede. A inveja que sentiram de você é uma doença da alma que os tornou cegos. Eles viram seu brilho e, em vez de acenderem a própria luz, tentaram apagar a sua, pensando que a escuridão os faria parecer mais altos. Mas a ironia é brutal, e você é a prova viva dela. Enquanto eles afundavam nos pântanos da ganância, a vida estava te levando em silêncio. Eles pensaram que te empurraram para o abismo, mas, na verdade, eles te lançaram para as alturas. E agora, o que eles têm? Falsas vitórias, noites sem paz e a certeza amarga de que erraram o cálculo. Você é o tesouro que não puderam roubar, e eles são os vigias de um cofre vazio, pois a verdadeira riqueza que buscavam estava ligada ao seu propósito. O preço que eles pagaram por te trair não foi em dinheiro. O preço foi a própria alma. E o que isso significa para o seu futuro e para a soberania que você carrega? Eles tentaram construir um trono em cima do seu nome, acreditando que a traição daria a eles uma coroa de ouro maciço. Mas olhe para eles agora. Essa coroa está caindo, e você sabe por quê? Ela foi forjada com arrependimento. Eles podem até ostentar dinheiro ou status por um tempo, mas essas coisas são superficiais. Quando a verdade finalmente bate, o peso do que eles fizeram se torna insuportável. Eles pensaram que ao empurrar você para baixo, iriam subir, mas tudo o que eles compraram com a sua traição foi instabilidade e noites sem paz. O sucesso deles é uma farsa, um castelo erguido sobre um pântano. Você é a prova viva de que a traição tem seu próprio preço, e quem paga a conta, invariavelmente, é sempre o traidor. Enquanto eles se afogam na própria culpa e no vazio que criaram, você está livre e subindo. Você não é apenas um sobrevivente. Você é a personificação da riqueza que não pode ser roubada, porque é a riqueza da alma. Eles tentaram te tratar como mercadoria barata, mas você é pacto, você é propósito. O que eles tentaram comprar, o universo entregou de graça a você. Paz, crescimento e um destino que avança sem precisar da permissão deles. Cada passo firme que você dá agora é um lembrete cruel do fracasso deles. Eles pensaram que sacrificando você ganhariam liberdade, mas o tiro saiu pela culatra. Eles compraram correntes e você conquistou a sua soberania. Eles falharam miseravelmente, não porque você revidou, mas porque existe uma lei universal que não aceita propinas. O preço da traição não é pago com dinheiro, é pago com a própria essência de quem eles são. Você viu como eles perderam o jogo, mas agora precisamos entender o mecanismo exato desse pagamento. O que acontece quando o universo pega o que eles mais valorizam como juros da dívida que criaram? E o que é esse juro cósmico que está transformando o ouro deles em cinzas e o sono deles em tormento eterno? Você precisa entender o poder que carrega. Eles vieram até você com ferramentas e tramas, pensando que sua vida era um caixa eletrônico que poderiam esvaziar para a própria glória. Eles te venderam, negociaram e sacrificaram, achando que tinham encontrado o mapa para o tesouro.
Mas aqui está o que eles não perceberam. Você não é o tesouro enterrado, você é o cofre em si. Você é a própria riqueza. Por mais que tentassem, por mais que usassem a força ou a trapaça, eles não conseguiram quebrar o código da sua essência. Sua soberania é a fechadura mais forte do mundo. Pense nisso. Eles se afundaram na lama da traição por moedas que viraram pó. Enquanto isso, você manteve sua paz, sua dignidade e seu destino intactos. A ironia é que a única coisa que eles realmente conseguiram comprar com a sua traição foi a própria miséria. Você é a prova viva de que a riqueza de verdade não se compra e, principalmente, não se rouba. Você carrega algo que o dinheiro deles nunca poderá tocar. Essa verdade é a maior bofetada para quem pensou que poderia reduzir sua vida a um preço de mercado. Você continua subindo e eles continuam presos no buraco que cavaram para você. Eles falharam em abrir o cofre, mas existe um nível ainda mais profundo nesse jogo de poder. Se você é o cofre, então qual é a sua chave? O que é o código que só você pode digitar e que libera o fluxo de bênçãos que foi retido enquanto eles tentavam te sabotar? A verdade é que a chave nunca esteve escondida. Ela está na sua mão, esperando o momento exato em que você aceita a sua identidade real. Vamos agora descobrir qual o único ato de soberania que transforma a tentativa de sacrifício deles no seu maior trampolim. Quando você olha para trás e vê o tamanho do ataque, a traição e o desespero deles para te derrubar, entenda, aquilo não foi sobre a sua fraqueza, foi a confissão mais alta do seu poder. Ninguém faz um plano elaborado para sabotar algo que não importa. O nível de obsessão deles, o tempo que gastaram conspirando e o risco que correram para te sacrificar, gritaram uma única verdade. Você era o prêmio. Você era o tesouro que eles não podiam comprar. Eles ficaram tão cegos pela sua luz que tentaram negociar a sua vida como se fosse uma moeda fácil. Mas ao fazerem isso, eles apenas provaram o quão insubstituível você é. A dor deles era a inveja, e a inveja é o maior elogio que você pode receber de um inimigo. Você viu o que aconteceu depois. Eles acharam que tinham feito um acordo de mestre, vendendo sua lealdade por uns trocados, mas a nota fiscal deles veio carimbada com a falência. A ganância deles os fez pensar que o universo abençoaria a sujeira. Que ironia brutal! O dinheiro que eles agarraram não trouxe paz, só trouxe insônia e a paranoia de que seriam traídos da mesma forma. Eles cavaram uma cova para você, mas acabaram caindo nela sozinhos. Enquanto eles estão lá embaixo, presos nas correntes da própria traição, você está aqui, respirando e construindo uma riqueza que não pode ser roubada. Sua ascensão é o troco que a vida deu a eles. E não há joia mais valiosa que a sua paz de espírito. Sua jornada provou que a traição tem um preço que sempre volta para o comprador. O que eles não conseguem entender é que o fracasso deles não foi um acidente. Foi uma garantia cósmica. O universo não só rejeitou o sacrifício que fizeram de você, mas também decretou uma lei silenciosa de compensação. Essa lei está ativa agora, agindo não apenas nas finanças deles, mas nos seus próprios ossos. Prepare-se, porque a verdade mais dura não é o que eles fizeram, mas o que a ausência da sua luz continua fazendo com eles a cada segundo em que você se cala. O tesouro que seus inimigos caçaram não era ouro enterrado, era a sua essência, a sua paz e a sua integridade inegociável. Eles acreditaram que, ao te empurrar para baixo, a fortuna viria flutuando até as mãos deles. Que ironia! Você é o próprio cofre. O mapa do tesouro que eles queriam está desenhado na sua alma, e o único código de acesso é a sua ascensão pessoal. Eles te trataram como mercadoria, tentando te vender por migalhas que enferrujaram nas palmas das mãos deles, provando que a riqueza que você carrega, aquela que não pode ser roubada ou falsificada, nunca esteve à venda.
Sua sobrevivência é o fracasso deles, e sua felicidade é o castigo silencioso. Você está provando a cada passo que a traição é uma moeda podre, enquanto eles se afundam na paranoia, tentando manter as aparências com ganhos vazios. Você está construindo um legado de propósito e paz. A soberania que você exerce hoje é a porta que eles próprios fecharam para sempre. Eles pensaram que destruir a sua fundação seria o atalho para construir a deles, mas só conseguiram garantir que o terreno deles fosse eternamente instável. Sua subida não é acidental, é uma lei universal. Quanto mais você cresce, mais o tesouro se eleva com você, ficando permanentemente fora do alcance de quem um dia ousou duvidar do seu valor. Eles falharam porque o tesouro que buscavam não é físico. Ele está selado pela sua vibração. Sua vitória não é apenas sobre o dinheiro que eles não pegaram, mas sobre a paz que você conquistou e que eles jamais poderão comprar. No entanto, existe algo mais profundo que está em jogo, um mecanismo invisível que garante que a fatura da traição seja cobrada deles diariamente. É o segredo da dívida espiritual que o universo cobra em parcelas de vazio. Você entende o tamanho do poder que a sua alegria carrega? Eles te venderam por migalhas, pensando que seu sofrimento seria o preço da liberdade deles. Que piada! Hoje, a sua simples felicidade é o recibo que prova que o negócio deles foi a maior falha da história. Eles trocaram sua paz por moedas que enferrujaram nas mãos. Enquanto eles estão lá, revirando o travesseiro de noite, consumidos pela inveja e pelo vazio que compraram, você está aqui, respirando e sorrindo. E é esse sorriso livre e sincero que os atinge mais forte do que qualquer maldição. É a prova diária de que a traição nunca compra a felicidade verdadeira. Eles tentaram te transformar em mercadoria, achando que podiam colocar um preço na sua alma e liquidar a sua missão. Mas você não é produto, você é propósito. Enquanto eles ostentam bens que somem como fumaça, você carrega uma riqueza inegociável, paz, integridade e o favor que te eleva de formas que eles jamais poderão copiar ou comprar. Eles pensaram que te derrubando construiriam um trono, mas só cavaram a própria cova. Você se tornou o ouro que eles tentaram vender. E cada passo firme que você dá para frente lembra a eles que você não apenas sobreviveu ao sacrifício, mas prosperou exatamente por causa dele. Você é a prova viva de que o universo não honra acordos sujos. A grande ironia é que a conta que eles pagam não é apenas financeira, é uma falência da alma. Eles venderam sua lealdade por um lucro instantâneo, mas ativaram uma lei invisível que garante que a traição se autodestrói. Eles acham que estão livres, mas na verdade estão presos à consequência de cada movimento que fizeram contra você. Eles são a prova de que ganhar o mundo perdendo a paz é o pior negócio da história. Mas se a traição é tão autodestrutiva, qual é exatamente o código secreto que transformou o sacrifício deles no maior erro que poderiam ter cometido? Vamos mergulhar no mecanismo exato que fez o lucro deles virar cinzas. Você sabe a história. Eles tentaram transformar sua vida em uma aposta, um chip para trocar por dinheiro rápido. Eles te venderam, achando que estavam lucrando, mas o que eles não entenderam é que você não era mercadoria, era tesouro. Seu valor é infinito e inegociável. Eles acharam que te cortando construiriam o próprio império, mas olhe para a situação deles agora. Estão vazios, mesmo que tenham alguns troféus falsos. Isso acontece porque o que é construído na traição é podre por dentro. Você é o trono, e eles tentaram roubar a cadeira, mas o poder mora em você, não no assento. Você não foi quebrado, você foi promovido pelo universo, e agora é a prova viva do fracasso deles. Eles queriam que seu nome fosse sinônimo de queda, mas a queda foi só deles. Pense bem. Eles arriscaram tudo,
paz, caráter, sono, por moedas que evaporaram. O dinheiro que eles pensaram que ganhariam com a sua dor se tornou o veneno que corrói o coração deles. Enquanto isso, você está aqui, respirando, crescendo, inabalável. O que eles fizeram não te parou, apenas separou o joio do trigo, te libertando. Você se tornou mais forte, mais focado, e agora carrega uma força que eles nunca poderão comprar ou roubar. Sua imunidade não é sorte, é destino. É a evidência clara de que a riqueza real não está no bolso, mas na soberania da sua alma. Agora, vamos além da superfície dessa vitória. É fácil ver o fracasso deles, mas é vital entender o mecanismo por trás dele. Existe uma lei inquebrável, um contrato cósmico, que dita que quem tenta vender o sagrado se torna a maior perda. Nós precisamos desvendar exatamente qual foi o preço que eles pagaram que você não precisou, e como essa mesma lei está, neste exato momento, te blindando de futuros ataques. O que realmente acontece com a alma de quem sacrifica a luz por um punhado de escuridão? Eles tentaram transformar você em moeda de troca, mas você se tornou o tesouro inegociável que a traição nunca pôde liquidar. Eu declaro, o golpe deles de tentar vender você para obter lucro virou a chave do seu próprio vault de bênçãos. Você é a prova viva de que a maldição que eles ativaram sobre você está voltando para eles em dobro. A sua vitória está selada. A riqueza que eles buscaram está permanentemente ligada à sua ascensão. Para consolidar essa vitória profética e intocável, eu peço: curta este vídeo se essa verdade tocou você e inscreva-se no canal para fazer parte desta força que eles não podem calar. Comente agora o código 77 para selar o seu tesouro e garantir que a sua bênção está livre de qualquer ataque. E não se esqueça, compartilhe esta mensagem poderosa para que mais pessoas saibam que você é a riqueza que nunca esteve à venda.